Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 21ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 9 de abril de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os advogados representantes das empresas objeto aqui da nossa sessão e de julgamento. A Ivaneide, secretaria nos trabalhos, e aqui eu indago, na verdade já fiz a indagação anteriormente, não há resolução para ser mencionada na nossa ata de hoje, na sessão, mas faremos a leitura da ata da 20ª sessão ordinária, realizada ontem, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, que após a leitura faremos a aprovação. Passo a palavra, Ivaneide, para a leitura da ata. Bom dia a todos. A ata da 20ª sessão ordinária virtual, realizada por... ata da 20ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 8 dias do mês de abril do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 20ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, com a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 19ª sessão ordinária virtual e se teriam correções. Após as correções sugeridas, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2396/2018, auto de infração 2018-04117. Recorrente Sanfarma Santo Antônio Farmacêutica Limitada. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela parte 1. Cerceamento ao direito de defesa por falta de clareza e provas na acusação fiscal. 2. Ausência de notificação prévia antes da autuação. 3. Ocorrência de bis in idem, nulidades afastadas, por unanimidade de votos, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Requer ainda a realização de perícia, com o objetivo de esclarecer os quesitos formulados no recurso. Pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 3, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso, para modificar a decisão de procedência proferida em primeira instância, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro Pedro Jorge Medeiros, que proferiu o primeiro voto divergente e vencedor, e formulou seu entendimento pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. As conselheiras Mônica Maria Castelo, relatora original, e Antônia Helena Teixeira Gomes foram votos contrários, manifestando-se pela manutenção da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96,
conforme o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Presentes à sessão para sustentação oral, os representantes legais da parte, os advogados Dr. Fernando Luiz Freitas de Carvalho e Dr. Marcílio Dantas Lima Júnior. Processo de recurso número 2397/2018, auto de infração 2018-04122, recorrente Sanfarma, Santo Antônio Farmacêutica Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo, decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por decisão unânime a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, por falta de clareza e provas da acusação fiscal. 2. Acatar por maioria de votos a decadência parcial, referente aos meses de janeiro a março de 2013, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Foi voto contrário à decadência parcial a conselheira Mônica Maria Castelo, que fundamentou seu voto nos termos do artigo 149 e 173, inciso 1 do CTN. 3. Acatar por decisão unânime o pedido de realização de perícia para 1. Identificar as operações de transferências realizadas pela empresa com outras filiais. 2. Verificar se existem operações, entre parênteses, mercadorias, alcançadas pela incidência de ICMS substituição tributária dentre as operações da autuação. 3. Verificar se houve recolhimento do ICMS referente aos produtos objeto da autuação, conforme alega a recorrente, conforme os quesitos a serem elaborados em despacho pela conselheira relatora. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em sessão favorável à realização do trabalho pericial. Presentes à sessão para sustentação oral, os representantes legais da parte, o advogado Dr. Fernando Luiz Freitas de Carvalho e Dr. Marcílio Dantas Lima Júnior. Processo de recurso número 3417/2019, auto de infração 2019-07758. Recorrente, Evidência, Móveis e Decorações Limitada, ME. Recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão de procedência promulgada em primeira instância e julgar parcial procedente em conformidade com os termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Pedro Fontinelli Montenegro. Processo de recurso número 3841/2017, auto de infração 2017-07945. Recorrente, União Novo Hamburgo Seguros S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, para reformar a decisão de parcial procedência, proferida em julgamento singular, e declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores e senhoras, alguma alteração ser feita na ata que foi lida? Então, considera-se aprovada. Passaremos, então, à ordem do dia. Processo de recurso de número 1711/2018, auto de infração 2018-02802. Recorrente, Aliança Química, Indústria e Comércio Limitada. Recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre. A indicação de procedência na decisão de primeira instância e a assessoria processual tributária, através de um parecer, sugere a parcial procedência do feito. Para a sustentação oral do processo, temos o doutor Lúcio Modesto de Lucena,
e passaremos a palavra, né, no momento oportuno, após o relato e manifestação da doutora Procuradoria. Passo a palavra ao doutor... Passo a palavra ao doutor Carlos César Quadros Pierre para início do relato do processo anunciado. Com a palavra, doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Colegas conselheiros, conselheiras, doutor Matheus, doutor representante da Fazenda, e aos colegas advogados, representantes das partes. E, claro, nossos anjos da guarda, Eva Leite. Né? Bom dia. Bom, o processo em tela trata-se da acusação do contribuinte deixar de escriturar na FD documentos relativos a operações de entrada para o ativo. Foi aplicada a multa prevista no 123.3G. O contribuinte, por sua vez, em sua defesa, alega que são apenas 4 notas e elas estão vinculadas a uma nota-mãe, e essa nota-mãe foi devidamente escriturada. Alega ainda que trata-se de importação com FDI, portanto, sem incidência de ICMS. O auto de infração, o julgamento, por sua vez, tratou de estabelecer, sem entrar nessa questão da importação do FDI, certo? Que o contribuinte está equivocado apenas achando que deve registrar apenas a nota-mãe, que ele teria a obrigação de escriturar, inclusive, informar na FD, inclusive, as 4 notas vinculadas para o transporte. Em seu recurso, na página 46, ele repete as argumentações, mas ele traz um maior esclarecimento quando ele diz: as notas fiscais de entrada são emitidas para registrar a entrada de um produto ou serviço na empresa. Sua função é garantir tal. Quando a mercadoria não pode ser transportada de uma só vez, por exemplo, quando se tratar de uma máquina de grande porte, sendo assim, deve ser separada em partes e transportada em mais de um veículo, poderá ser emitida uma nota fiscal mãe, que seria a de venda, essa que ele registrou, com destaque do imposto, se for o caso, né? E as notas filhotes sem destaque do imposto somente para transporte. O que ele alega é que essas notas fiscais para transporte não foram realmente registradas na FD, porque elas foram apenas para transporte, mas que a nota-mãe, que é da efetiva negociação, ela foi devidamente escriturada. Né? Ele pede ainda, traz um novo argumento no seu recurso, ele pede que a multa seja aplicada do parágrafo 1º do artigo 126, por entender que a operação está devidamente registrada, se trata de operação não por substituição, mas sem o ICMS, né? Por sua vez, o parecer, ele entende que há autuação, ele afasta a questão de ser notas mães, a da nota mãe ou filhote, ele diz que mesmo sem sendo FPI, sem a incidência do ICMS, deveria ser devidamente informada, né, que é para o controle do Estado, e sugere a aplicação do 123.8L, que reduziria a autuação de 2.339 para 2.658. Em suma, senhores, é esse o breve relato. Obrigado, doutor Pierre. Foram apresentados memoriais, doutor Pierre. Eu acredito que não há nenhuma diferença com relação ao recurso. Não, os memoriais, desculpe, presidente, eu não me referi, porque eu não achei que no relatório teria que se manifestar sobre memoriais. Os memoriais foram no mesmo sentido dos recursos. Okay. Apenas, como eu tive acesso, apenas indaguei até conta. Não, eu li os memoriais no mesmo sentido dos recursos. Obrigado, doutor Pierre. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Jana Neto, representante da doutora PGE. Nosso presidente, senhores conselheiros, doutor Felipe, assim, bem concentrado e tal, né, doutor Felipe Amaral? A imagem dele está congelada, doutor Felipe. Não sei se ele está escutando. Ei, Pierre? Será que ele está escutando? Estou escutando, doutor Matheus. Ah, tá, muito bem, bom dia. Eu achei você com a cara assim, tão carregada, assim, com o rosto, assim, com a fisionomia. Eu resolvi cumprimentá-lo diretamente. Senhores conselheiros,
doutora Eva Neide, nosso anjo da guarda, como disse o doutor Pierre, doutor Lúcio Modesto, seja muito bem-vindo a essa Câmara. Mas eu acho que hoje não vai ser um dia de dificuldade para o doutor Lúcio, né? Porque a operação objeto da autuação é uma operação simples, na qual o agente fiscal considerou que, na operação que foi realizada, o contribuinte deveria escriturar as notas fiscais. Numa nota fiscal, e isso acontece frequentemente no comércio, na indústria, em que a mercadoria não pode ser transportada de uma vez, emite-se a nota fiscal global, chamada a nota fiscal mãe, e a cada retirada que vai fazendo daqueles produtos ou mercadorias, se vai emitindo uma nova nota fiscal. Foi o que aconteceu nesse caso, pelo menos é isso que a recorrente afirma, que foi emitida a nota fiscal da importação daqueles bens, e como era na implantação da empresa e tal, então esses bens foram transportados de forma parcial. Daí a emissão das notas fiscais filhas. Bem, e ele sustenta, então, como a nota fiscal filha, como a nota fiscal mãe já havia sido escriturada, que representa exatamente aquelas mercadorias contidas nas notas fiscais filhas, aqueles bens, não haveria razão para sancionar, né? Sugere, então, ao final, que requer a aplicação da penalidade prevista no artigo 126, e se poderia até caminhar também para o descumprimento de obrigação tributária acessória, daquele bonde que nós temos para 20, 200 ofícios. Mas acontece, e aí o parecer da consultoria ele é interessante, porque ele aponta que a empresa já tinha escrituração fiscal digital, e tendo escrituração fiscal digital, a obrigação passa a ser... A obrigação de escrituração, a sanção a ser aplicada, por ser mais benéfica, não seria aquela sugerida pelo agente fiscal, que é a 3G, 123 3G da Lei 12.670, mas sim a 123 8L, que trata da escrituração, da falta de informação em documentos fiscais. Leio aqui para os senhores, só para relembrar, as duas normas, o agente fiscal, autuante, disse o seguinte, relativamente à documentação e escrituração, aplicou deixar de escriturar no livro fiscal próprio a registro de entrada, inclusive sua modalidade eletrônica, multa equivalente a 10%. E a consultoria sugeriu aplicar a 8L, por ser mais benéfica, omitir informações em arquivos eletrônicos ou neste informar dados divergentes. Bem, como já discutido nessa Câmara, mais uma vez a Procuradoria, em princípio, sustenta a tese segundo a qual deve ser aplicada a sanção prevista na linha L, na linha G. No entanto, o Conselho Superior e essa Câmara mesmo já tem se manifestado que o caso é assim de aplicação dessa sanção muito mais benéfica prevista no artigo 123, 8L. Não há de ser aplicado o artigo 126, parágrafo único, porque a nota fiscal ela não foi escriturada. Então, e aí, para que pudesse ser aplicado o 126, haveria necessidade de escrituração. Então, sendo mais benéfica a do 123, 8L, e é assim que essa Câmara tem se manifestado, a Procuradoria, com a ressalva já afirmada anteriormente, entende que o caso, sim, é de aplicação do 123, 8L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor Lúcio Modesto, representante da parte. Bom dia, senhores. Bom dia, excelentíssimo presidente. Bom dia, excelentíssimo procurador. É um prazer estar aqui com vocês. E, senhoras e senhores, eu não vou ser muito
muito demorado, até porque a situação já foi amplamente relatada pelo excelentíssimo relator. Eu só queria explicar para os senhores e para as senhoras o contexto da empresa e o contexto dessa natureza dessas notas fiscais. Como bem foi dito, a empresa é uma indústria, certo? E essas notas fiscais, elas são alusivas ao início da empresa, à implementação da fábrica. A fábrica, ela foi construída nas margens do açude do Gavião, lá em Pacatuba, e todo esse maquinário, que é um maquinário gigantesco, chegou lá no Porto do Pecém, e ele teve que ser dividido, como foi amplamente debatido, teve que ser dividido para os caminhões levarem todo aquele maquinário até a fábrica que estava sendo construída. Portanto, é por esse motivo que essa nota fiscal ela tem uma origem que ela foi adquirida por meio de importação, como foi dito, e por conta disso também ela é isenta, né? E o nosso entender, nós requeremos na preliminar, justamente por achar que não existia isenção e pelo fato da nota mãe estar escriturada, as notas filhas não estarem, mas a nota mãe está escriturada, nós requeremos pela improcedência integral do auto de infração. Porém, alternativamente, nós requeremos pela aplicação do artigo 126 e, na última hipótese, o que também não seria ruim para a empresa, nós pedimos também a aplicação do artigo 123, inciso 8º, linha L. Senhores, sobre esse auto de infração, não tem mais o que ser dito além disso. Ok? Obrigado, doutor Lúcio. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão sobre a matéria? É uma matéria recorrente, comum aqui à nossa sessão, aos nossos julgamentos. Fique à vontade. Alguma discussão? Doutor Pierre. Presidente, muito obrigado. Não é propriamente uma discussão, apenas uma reafirmação de tudo, né? Por isso, a nossa Câmara já tem um entendimento que, independente de prejuízo ou não ao valor físico, tem que ser regularmente informado na FD para fim de controle, independente de incidência, substituição ou isenção. Então, teve que ser informada na FD de todo jeito, mesmo sendo pilote. O 126, a aplicação dele requer a correta escrituração, que aqui não se tem uma certeza da correta escrituração das notas derivadas da nota mãe, além do que alguns interpretam que a correta escrituração, inclusive, se refere à FD, que deveria estar corretamente contemplada aí, porque não poderia ser aplicado. Então, nesse sentido, presidente, eu acordo com o parecer para dar parcial provimento ao recurso com a aplicação da penalidade prevista no 123.8R. É isso, presidente. Obrigado, doutor Pierre. Senhores, alguma discussão adicional? Então, com o voto, doutora Helena, com a palavra. Doutor Felipe pediu a palavra, presidente. Não, doutora Helena, desculpe. É porque está ao lado. Desculpe, a tela está ao lado. Eu cliquei aqui sem querer, desculpa. Então, nesse caso, senhores, só recapitulando, né? Voto divergente, a doutora Mônica, a doutora Helena. Isso, doutora Mônica? 3G. Isso, presidente. Então, algum outro voto diferente anunciado pelo doutor Pierre? Então, acredito somente os dois. Então, já podemos anunciar, né? Esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dá parcial provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Votos contrários, a doutora Helena e a doutora Mônica, que entendem que a penalidade a ser aplicada para este caso é o 123.3G. Então, senhores, vamos dar prosseguimento. Já anuncio o segundo processo da pauta, processo também da recorrente Aliança em Química, Indústria e Comércio, processo 1713/2018, auto de infração 2018-02809, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, e a assessoria processual tributária sugere aqui a parcial procedência.
passo a palavra ao doutor Pierre para início do relato do processo anunciado. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, o auto de infração em questão se refere à mesma unidade fabril ao lado do rio do Açúcar. Pacuti, é isso? Me lembro. Bom, mas é da mesma unidade fabril, ok? O auto de infração se refere a aproveitamento de crédito indevido de energia elétrica. Segundo a fiscalização, a empresa se aproveitou de 100% dos créditos de energia elétrica quando não há distinção dentro da empresa da energia consumida no processo produtivo e da que não é consumida, tendo em vista que ela só tem um medidor. Então, neste caso, a autuação entendeu que ela só poderia aplicar 80% da energia, né? E aproveitar o crédito de 80% da energia, tendo em vista que não há comprovação de aproveitamento de 100% da unidade fabril no processo produtivo, e autuar a empresa pelo aproveitamento dessa diferença de crédito de 20%. A defesa, por sua vez, apresenta um parecer técnico, certo? Depois eu vou manifestar sobre esse parecer técnico. E, na sua defesa, primeiro, ele diz que o fundamento da autuação é que a empresa usa somente um medidor. E que, na realidade, a legislação não obriga que se exista somente um medidor. O que a legislação diz é que ela tem que fazer a diferenciação, certo? Então, que não há previsão legal para a aplicação dessa penalidade em razão dos argumentos apresentados pela fiscalização. Então, não há hipótese de incidência válida, porque ela entende que foi porque ela só tinha um medidor. E isso não é obrigação de ter mais de um medidor. E ela alega também, devido à grande quantidade de energia que ela utiliza na industrialização, certo? Que toda a atividade dela é industrial e que o escritório se localiza em outro endereço e não no mesmo endereço. Basicamente, são essas as alegações. Ela juntou um parecer técnico, esse parecer técnico, que demonstra toda a operação de industrialização e a necessidade de grande consumo de energia elétrica. E ela junta, certo, fotos da área. Agora, me permita, eu vou apenas destacar dois fatos. Nas fotos da área, tem área da indústria, tem área de almoxarifado, tem também área de vestuário e copa, e o laudo que diz que 100% da energia é utilizada no produto, no processo de produção, é assinado por um engenheiro químico. Julgamento. O julgamento entende que não há nulidade em razão do fiscal ter dito que ela só tem um medidor. E, nesse caso, não há nulidade alguma, o auto está perfeito. Também entende que as energias, de acordo até com o próprio laudo apresentado, é usada em iluminação de outros aparelhos alheios à produção. Computadores, iluminação, almoxarifado, copa, vestuário. Portanto, o auto seria procedente. Nesse interregno, após esse julgamento devidamente cientificada, a empresa apresentou um recurso e a autoridade preparadora entendeu como intempestivo. Contudo, sem que houvesse um parecer da assessoria processual, foi remetido para a primeira Câmara, e a primeira Câmara entendeu, por maioria de votos, no julgamento de 2019, que o recurso seria tempestivo, e foi retornado para a assessoria processual tributária para que esta elaborasse um novo parecer. Neste parecer,
ela também afasta as nulidades, entende que o auto de infração não é porque ela não tenha apenas um medidor, mas sim porque ela não tem meios de comprovar que 100% da energia elétrica é utilizado na produção, e que, no caso, neste caso, certo, deveria utilizar, só poderia se aproveitar de 80% do crédito, e mantém o lançamento. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Então, da forma regimental, a palavra ao doutor Matheus Viana para a sua manifestação. Senhor presidente, seus conselheiros, doutor Lúcio, mais uma vez. Bem, essa questão é muito interessante. Logo por ocasião da implantação do ICMS, da discussão acerca da apropriação do crédito à energia elétrica, o que é que acontecia na Secretaria da Fazenda, lá no chamado anterior Departamento de Tributação? Era que as empresas, então, as indústrias, elas não tinham, não havia essa definição de mais de um medidor para medir a energia utilizada na área industrial e na área administrativa, e aí havia pareceres que estabeleciam, de acordo com o que era apresentado, aí a Fazenda, então, exarava o parecer, dizendo o quanto que a empresa poderia se creditar. Isso era em todo o país, acontecia, então havia as mais diversas orientações. Até que, em acordo, através de convênios, os estados, então, resolveram uniformizar esse procedimento, estabelecendo, caso as empresas não tivessem medidores separando a área administrativa da área industrial, então elas poderiam utilizar, e sem questionamento nem nada, isso poderia, em determinada situação, até beneficiar, em outras situações, era em detrimento da empresa. Poderiam utilizar 80% do ICMS pago na aquisição de energia elétrica pelo estabelecimento. É o que está na nossa legislação, decreto 24569. Então, esses 80% passou a ser aquelas empresas, não vou colocar a diferença de 80%, para que o consumo não é muito, então não vou me preocupar nem com isso, vou me apropriar só de 80%. Conformado e está aí na legislação até hoje. Mas algumas empresas, até por uma questão de análise subjetiva a respeito do que é a atividade industrial, porque a Fazenda tem entendido a atividade industrial aquela efetivamente relacionada diretamente com a produção. Aquela outra área que serve de apoio para a indústria, é claro que um banheiro lá, que é utilizado só que tem energia lá, mas aquele banheiro é para o pessoal que trabalha na energia, que trabalha na produção, aí, então, para considerar como a crédito do ICMS, a Fazenda tem adotado o critério que é aquela energia que é utilizada diretamente no processo. Então, essas atividades adjacentes, colaterais, que não são diretamente ligadas à produção em si, ainda que sejam essenciais para a atividade industrial, mas não são consideradas pela Fazenda como processo industrial e, portanto, não pode gerar crédito. E foi o que aconteceu aí. Aí entendo perfeitamente quando a empresa diz, olha, na verdade, essa unidade aqui, ela só é para produção, para atividade industrial. Nós não temos outra atividade, nem a contabilidade está aí. O que está ao redor dessa unidade, dessa fábrica, são aqueles elementos indispensáveis. Precisa de um ambiente para que as pessoas possam trocar de roupa, precisa disso, mas tudo voltado para a atividade industrial. Mas não, como eu disse anteriormente, a orientação da Fazenda, o entendimento da Fazenda, no sentido que a atividade industrial é aquela direta. Essa é a razão pela qual, sem o medidor, deve prevalecer
o critério estabelecido legalmente, que é o aproveitamento de crédito de 80%, exceto, e aí diante dos fatos, não se pode desconhecê-lo, né, e tem que se aplicar a legislação. Me parece que a solução seria se tivesse a empresa, tivesse juntado aos autos, um parecer em que ela tivesse elementos que fizesse exatamente essa distinção, né, em que ela dissesse, olha, essa atividade aqui, a parte industrial, consome 99%, essa parte aqui, que é acessória, que é do alojamento, ou eventualmente uma outra unidade aí que tem para guardar os computadores, não sei o quê, mas isso representa um percentual insignificante, representa 1%. Se ela tivesse trazido aos autos esse elemento, me parece que aí nós poderíamos considerar um valor diferente daquele estabelecido pela norma, já que ele não tem medidores separando-os. Mas não trouxe, ele trouxe um laudo dizendo que aquilo é atividade industrial, e eu entendo perfeitamente que realmente aquela é uma unidade industrial. Mas o problema é que tem parcela, né, do consumo dessa energia que não é utilizada diretamente na atividade industrial. Essa é a razão, senhor presidente, pela qual aí a Procuradoria, pelo menos nesse momento, vamos escutar com muita atenção o doutor Lúcio, mas a Procuradoria, nesse momento, se manifesta pela procedência, tendo em vista que elementos que indiquem qual foi a parcela efetivamente consumida no processo industrial. Portanto, há de prevalecer a norma vigente, que é de 80% prevista na legislação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Lúcio Modesto para a sua sustentação oral. Pessoal, mais uma vez, deixa eu tentar explicar um pouco melhor para vocês como é que funciona esse setor fabril da empresa. A empresa, ela produz unicamente 2 produtos, que é cloro e soda cáustica. Ela se utiliza da água que tem no açude gavião, se utiliza da energia elétrica, coloca sal e assim faz um processo químico que se chama, muito conhecido, que se chama eletrose e assim fabrica o insumo dela. O que eu preciso dizer para vocês é que ela fabrica unicamente, são insumos. É a matéria a granel. Não existe um produto específico da Aliança de soda cáustica ou um produto específico de cloro. Assim que ela produz aquela substância, que é um processo simples de fazer, assim que ela produz, imediatamente vai para os caminhões e eles são imediatamente destinados aos seus destinos finais, seja para outras empresas que usam como insumo, ou seja, para outras empresas que refinam aquilo e vendem para o consumo doméstico. O que eu quero dizer é que, quando a empresa optou por montar aquele setor fabril na margem desse local, ela optou justamente pelos recursos que ali tinha disponível para ela. Isso, de fato, tornava logisticamente que as pessoas do setor administrativo da empresa se locomovessem até o interior, até Pacatuba, para fazer os outros serviços administrativos. O que eu quero dizer é que na empresa, tudo é destinado ao setor e à prática. Lá só temos operários e engenheiros químicos que que trabalham nos computadores, porque o processo não é meramente mecânico, ele precisa daqueles computadores e tal. Mas setor administrativo lá não existe. No nosso entender, no entender do contribuinte, o auto de infração, ele faz, com devido respeito ao eminente fiscal, ele faz uma interpretação extensiva da norma. Porque isso já foi ponderado hoje na nossa discussão, mas a lei, ela fala que será beneficiado de 100% do crédito de energia, uma vez que na empresa, no local, tenha um equipamento
próprio e específico para a área industrial. Senhores, o equipamento de medição que existe no setor fabril, ele é próprio e ele é específico para a área industrial. A energia elétrica utilizada na empresa, ela é um insumo de produção. Ela não serve unicamente para funcionar os computadores, para funcionar o maquinário. Não, ela funciona como um insumo. Então, para captar, para registrar toda aquela energia que é consumida na fábrica, ela tem que ser obrigatoriamente um medidor próprio e específico. Infelizmente, doutores, senhores e senhoras, o auto de infração, ele foi feito à distância. Felizmente, o eminente fiscal, ele não teve a oportunidade de se locomover nem até a fábrica, nem até o setor administrativo da empresa. Infelizmente, não foi dado nem a oportunidade, durante o procedimento fiscalizatório, de esclarecer qualquer dúvida, enfim, mostrar como é que o funcionamento do setor fabril. Não, infelizmente, a contribuinte ela não recebeu sequer nenhuma citação sobre... Imediatamente já veio o auto de infração indicando que, por ela não possuir 2 medidores, por ela possuir apenas um medidor, ela não seria beneficiada com os 80%. Ela não seria beneficiada com 100% de creditamento de ICMS de energia. Então, por esse motivo, e por entender a realidade fática da empresa, por entender que ali 100% vai para o setor fabril, e por nosso entender, óbvio que lá tem que ter um banheiro para os funcionários, lá tem que ter um vestuário até porque é um trabalho que a pessoa precisa colocar um uniforme, tirar um uniforme. Isso, como o doutor Matheus explicou, realmente é supérfluo. Para o montante que é consumido na empresa como insumo, isso é supérfluo, isso é muito, muito inferior. O que a gente entende é que o legislador, ao escrever essa lei, ele o fez para benefício do fomento industrial. E a partir do momento que esse benefício não tá sendo oferecido para uma empresa que realmente é uma indústria, por uma questão que poderia ter sido facilmente esclarecida durante o procedimento fiscalizatório, e através do próprio laudo que nós mostramos, que tem, inclusive, um capítulo próprio, que fala especificamente sobre o medidor, explicando que aquele medidor é um medidor próprio específico, explicando que aquele medidor, somente aquele medidor seria capaz de registrar e de registrar toda a energia que é consumida na empresa, nós entendemos que o auto de infração, ele deveria ser julgado improcedente na sua totalidade. É isso, senhores. Obrigado, doutor Lúcio. Processo em discussão, senhores. Doutor Felipe Amaral com a palavra. Senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, curador, doutora Evaneide, advogado presente, parabenizando aí pela defesa. Senhores colegas conselheiros, o que eu vejo aqui, pelo menos é a minha visão, é que a empresa, ela basicamente, ela é uma indústria, né? Mas ela optou para a sua área administrativa, de parte escritório, tal, tudo, em um determinado local, acho que em Fortaleza, pelo que eu vi, e dedicou essa unidade em Pacatuba precisamente para a área industrial, ou seja, como se fosse um medidor para a área administrativa, que é em Fortaleza, e um especificamente para a área industrial. E aqui, para a gente definir os termos do dispositivo, né? O dispositivo fala, na hipótese isso aqui é o artigo 60 do nosso regulamento, parágrafo 19. Na hipótese prevista na linha B, no inciso 1 do parágrafo 11 deste artigo, o sujeito passivo poderá acreditar-se ICMS mediante uma das alternativas abaixo. Inciso 1,
do montante integral quando o sujeito passivo dispuser de equipamento que faça medição própria específica e aqui para a área industrial. Eu fico pensando, essa área industrial, como o doutor Matheus colocou, não pode ter, um banheiro não faz parte da área industrial, vou ter que colocar um medidor específico para a iluminação do banheiro, ou que seja do banheiro, da copa e do almoxarifado. Isso não é uma atividade extra da indústria, isso são só meros, vamos dizer assim, acomodações necessárias. Então, se o contribuinte faz essa opção pelo parque industrial dela ou pelo setor industrial dela, já está colocando em outro local que não da sua sede, né? A sede administrativa. Então, ele já está fazendo isso, já está direcionando ou indicando qual é o setor industrial, né? E aí vamos ao conceito de área industrial. Está sendo 100% utilizado na área industrial? Essa área não é só área industrial? O que é que tem mais nessa área, se não é indústria? Qual é o outro serviço, qual é a outra atividade que é prestada? Porque copa, almoxarifado e banheiro, não, na minha visão, não descaracterizaria de forma alguma esse conceito ou essa inclusão em área industrial. Senão, teria que, mesmo quando há 2 medidores, doutor Matheus, nas hipóteses que há, lá também na área industrial pode ter banheiro, pode ter copa, enfim, isso não impede, né? Não é medidor, os medidores, imagino eu, eles não medem especificamente o consumo da máquina, né? É da área industrial, que engloba outros consumos de energia que são absolutamente desprezíveis, dado o valor total. A intenção da norma foi justamente porque, normalmente, as empresas, mesmo as indústrias, elas possuem vários setores, contábil, jurídico, administrativo, enfim, várias outras áreas, que quando elas são no meio do estabelecimento, de fato, há uma representatividade ou há serviços extra à própria industrialização, que a norma determina que haja um medidor específico para a área administrativa do escritório, da empresa, e para a área industrial. E ao que parece, e não vejo como tendo o fisco se desincumbido de infirmar porque quando o contribuinte faz isso, ele indica aquele determinado estabelecimento como setor fabril, e é um medidor próprio, né? Ele tem 2 na prática, que é um no escritório e outro nesse local específico. Acho que caberia, no mínimo, aí, uma visita em loco do fiscal, se fosse o caso, para descaracterizar, porque o doutor Pierre pode até me esclarecer quais são esses outros achados que foram relatados na infração, porque, na minha visão, copa, almoxarifado, banheiro, isso definitivamente não descaracterizaria a unidade como área industrial. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Carlos Pierre com a palavra, e depois doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. O Felipe já deu uma introdução muito boa do que eu gostaria de manifestar. Quando nós vamos estudar a legislação, leis, né, eu presto atenção até no sequenciamento da ordem da lei, porque geralmente ele vem uma ordem para esclarecimento e conclusão dos pontos anteriores. O artigo 60, no parágrafo 11º, ele diz que a energia elétrica somente terá direito ao crédito quando consumida no processo de industrialização. É isso que a Fazenda, que a fiscalização está se apegando, porque o item B, que se refere ao parágrafo 19, diz quando consumida no processo de industrialização. Contudo, senhores, a energia de uma indústria não é como a energia numa casa. Numa casa com seu kitnet, você coloca dois daqueles medidores conjuntos e tal. A energia de uma indústria, ela não é medida simplesmente assim. Inclusive, eles têm contrato de demanda e tudo mais. O julgador, quando ele foi mencionar, ele falou, inclusive, da iluminação, corredores e tal, né? Eu acredito que seja inviável, impossível, certo? Que você coloque vários medidores dentro de uma área industrial. O que você pode fazer é separar a parte do escritório de gestão, administração, contabilidade, se for o caso, ou seja, a área administrativa, e nesse sim você coloca, porque o consumo é até baixo, o medidor é comum. Agora, quando você chega dentro de uma área industrial, tem que ser aquele medidor específico, gerador, tudo mais. Daí porque
vem o parágrafo 11º que fala no processo de industrialização, mas possivelmente o legislador conhecedor que isso, você não pode chegar e dizer, tá aqui, tem que vir um medidor para o corredor que ilumina, tem que vir um medidor para o banheiro onde o funcionário vai, tem que vir um medidor para aquela tomada que está ali ao lado que o funcionário vai carregar o celular. Isso não é possível, né? Então, quando chega no parágrafo 19, ele diz da área industrial, ok? Neste caso aqui, pelo laudo apresentado, inclusive pelos julgamentos e pareceres, é incontroverso, essa parte é incontroversa, que a área administrativa do contribuinte está localizada em outro endereço totalmente distinto, inclusive de outro município. Está em Fortaleza. Lá se dá somente o fabril. O consumo de aliás, eu vou ressaltar aqui, a copa e o vestiário, os dois, tem aqui as fotos no laudo e tudo mais, é um container, somente um container, onde estão localizadas essas duas áreas. Olha, meus amigos, assim, o que eu acredito é o seguinte, é inviável você, dentro da área fabril, no mesmo local da área, você separar o que é do processo de industrialização do que não é, porque assim até uma tomada que se carrega um celular tem que ser especificado. Isso não é possível, daí porque o parágrafo 19, ele fala da área industrial, e aqui eu não tenho dúvida que tudo é área industrial, né? O consumo, se houver, para ser diferenciado, de um trailer dentro de uma indústria, que a energia elétrica é fundamental na eletrólise, certo? Seria de 0,00 alguma coisa. Eu não vejo muito sentido. Então, não é nem dando interpretação à norma. O que eu vejo é que o artigo 19, ele vem posteriormente ao 11º, parágrafo 19, posteriormente ao 11º, para esclarecer que se considera no processo de industrialização aquele que está dentro da área industrial. Porque é humanamente impossível você dizer só o que é da industrialização. Quer dizer, não foi para a máquina, para a eletrólise, não pertence. Não é questão nem de um medidor, porque se tiver uma lâmpada no corredor para iluminar as máquinas, não está dentro da produção. Então, eu acho que o 19 ele é claríssimo. No caso aqui, é um medidor para a área industrial, não se tem dúvida disso, né? E eu entendo que realmente o lançamento é improcedente. O contribuinte, ele tem direito ao aproveitamento de 100% do crédito, porque toda a energia está dentro da área industrial, aí definida, certo? O que é aplicado no processo de industrialização. Se está dentro da área, ele é aplicado dentro do processo de industrialização, já que a área de escritório, a área administrativa, está em outro endereço. Esse é o meu entendimento, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu ia perguntar, mas eu já localizei aqui, onde é que fica o escritório da empresa, se está comprovado nos autos, escritório, né, se é separado do parque industrial. Mas eu já localizei aqui, que é na rua Eduardo Salgado, 329, bairro Aldeota. Senhor presidente, rapidinho, eu já trabalhei em fábrica, né? Já trabalhei em fábrica, no meu primeiro emprego, na Metalgráfica do Norte S.A., na Avenida Francisco Sá, uma empresa de Recife, de Pernambuco, e tinha aqui apenas a fábrica, tal qual o doutor Lúcio está falando aí, tinha a fábrica. Dentro daquela fábrica tinha tudo, né? Só não tinha restaurante, que naquele tempo não dava comida para trabalhador, não. Se não tinha, levasse de casa, passava fome o dia todo. Mas tinha fábrica, dentro da fábrica tinha aquele bebedouro bem grande, com aquelas torneiras, se enchia, né? Bebia lá, numa boca só, e tinha banheiro, né? Local para trocar de roupa. Tinha a portaria, que ficava o segurança, né? Aí essa portaria ficaria descaracterizada como área industrial. Assim, naquele tempo, naquele ambiente que eu trabalhei, hoje eu trazendo para hoje, eu entendo que lá ele tinha direito todo o crédito da energia elétrica, porque ele não tinha escritório lá, não existia o escritório lá. Sim, tinha um almoxarifado,
dentro da fábrica tinha um almoxarifado, né? Entregava a mercadoria lá para as máquinas. Eu era do controle de qualidade, né? Eu tinha muito acesso ao almoxarifado. E, voltando para a legislação, o artigo 60, ele é claro quando diz, artigo 60, parágrafo 11, a energia elétrica somente dará direito a crédito quando consumida no processo de industrialização. Aí, o que é o processo de industrialização? O que é o processo de industrialização? É só aquela máquina está girando, ou dentro do ambiente industrial, o processo faz tudo parte. Eu recebo a mercadoria, aquela mercadoria tira a embalagem, coloca na máquina, aquela máquina transforma no outro produto, ou pega aquela mercadoria, leva para o almoxarifado, via um elevador elétrico, né? Alguma coisa assim. Mas o elevador só para transportar a mercadoria não daria direito ao crédito? O processo industrialização seria só a própria fabricação? Há essas dúvidas, né? Eu sempre a gente discute às vezes e tem essas dúvidas. Uns entendem que é só a transformação, coloca na máquina, produto, uma chapa, sai outro produto, aquela chapa é pintada, isso é produção. Depois, uma máquina que transporta aquele produto dentro da fábrica para outra máquina, via elétrica não é processo, não é industrialização, não é gastar energia para a fabricação do produto, mas é processo de industrialização. Tem essa dúvida. Quando nós chegamos aí o decreto 31.638 de 2014 criou o parágrafo 19, que diz, né, foi até falado aí, o 19, que terá direito ao montante integral da energia quando o sujeito passivo dispuser de equipamento que faça a medição própria específica para a área industrial. Olha aí, já não está falando em processo de industrialização, já está falando da área industrial. Agora, o que eu não vi aqui no processo é se efetivamente, eu conheço lá aquela área lá da fábrica, lá do Gavião, muito carros tanques passando lá, naquelas imediações, eu ando muito lá na Pedra do Ancuri e vejo. Aqui no WebDrive, não vi se lá efetivamente só é aquele estabelecimento da fábrica. O doutor Pierre já disse que tem algumas coisas que funcionam dentro de um container, né? Poderia até funcionar dentro de um ambiente fabril, mas dentro de um container. Essa é a questão. O doutor Lúcio disse assim, o fiscal fez a distância, não foi lá. Eu já vi muitos autos dessa natureza mandar fazer a perícia, mas nós estamos em 2021. O auto é de 2015. Será que houve alguma alteração, doutor Lúcio? Ou continua lá o estabelecimento apenas com o medidor, atualmente? Da forma que estava em 2014? Porque, assim, nós estamos acreditando que o escritório é lá, que lá na fábrica só é a indústria, só funciona a indústria, mesmo que tenha um restaurante para os funcionários, né? Mas ali eu entendo que faz parte da indústria, está no ambiente industrial, a energia teria esse direito. Mas o fiscal fez a distância e colocou dessa forma. Há essa dúvida, né? Na dúvida. Mas o Pierre disse que tem umas fotos do processo, deve ser foto recente, né? Que você tem apenas um medidor. Talvez o doutor Pierre, depois o doutor Lúcio, possa esclarecer essa dúvida levantada pelo senhor. Doutor Pierre. Obrigado, presidente. É o seguinte, o contribuinte, desde a sua impugnação, ele está afirmando que lá é apenas indústria e que a área administrativa se localiza em outro endereço. Esse fato é incontroverso, de acordo com os próprios julgamentos e parecer. Inclusive, o julgador fez o levantamento, confirmou, apesar da área de administração estar localizada em outro endereço, certo? Nós temos consumo que não é diretamente na produção. Citou energia de corredor. O julgador de primeiro grau, ela não disse isso, ela não contestou essa informação. O que ela diz tá certo, está na área industrial, mas mesmo assim tem energia lá que não é no processo de produção. O que ela disse foi isso. Então, eu entendo que, diante de todos esses julgamentos, o contribuinte nenhuma hora foi
foi questionado sobre a questão da área industrial. Esse argumento foi aceito. Ele em nenhum momento trouxe dados adicionais. O parecer que ele trouxe aqui, o parecer técnico, certo? Ele traz fotos e tudo. Eu acredito que sejam fotos de agora, né? Mas a questão da área administrativa estar localizada fora, não tenho dúvida. Então, se não for a área de administração, a outra área industrial, não tem... Não sei que área seria essa. Eu vou aqui para o julgamento o laudo é bem extenso, né? Mas eu vou para o julgamento. Oh, meu Deus do céu, se eu achar esse julgamento aqui... Doutor Pierre, enquanto o senhor procura, doutor Chico, encontrou? Já sei. O que é que ele diz aqui, ó? Ora, mesmo que não haja o setor de escritório, esse é o julgamento, viu? A unidade fabril necessita de suporte, onde a energia elétrica é também utilizada para iluminação local, outros aparelhos além às máquinas de produção, porque lá tem computador para poder gerir as máquinas, né? E que não ingressam diretamente no processo produtivo. Esse foi o argumento do julgador. Como um insumo na produção do produto final. Se há a utilização de energia fora do maquinário fabril, esse volume não deveria ser computado para efeito de crédito. Entendeu? Então, não se questiona que lá é área industrial. O que o julgador diz é o seguinte, rapaz, tem uma tomada aqui que não é a máquina. Tinha que ser um medidor próprio. Tem uma iluminação aqui que não é. Tem uma máquina aqui, um bebedor ou um computador que não está dentro da máquina de produção. É isso que ele diz. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, o doutor Lúcio queria acrescentar, esclarecer a dúvida do doutor William, e posteriormente eu passo a palavra ao doutor Matheus. Não, presidente, só para esclarecer o doutor William sobre a estrutura da empresa, é muito rápido, é só para dizer que a empresa está exatamente, desde a sua fundação até os dias atuais, com a mesma estrutura. E assim porque, como já dito, tudo muito simples, é tudo muito, muito dinâmico, então não alterou nada, do começo que foi objeto de atuação, do momento que fez a perícia e até a atual data, está na mesma estrutura, os mesmos moldes. É só isso que eu queria dizer, doutores. Obrigado, doutor Lúcio. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana. Não, presidente, os conselheiros, a questão iniciada pelo doutor Lúcio, aliás, foi muito interessante, porque ele fez referência à ação fiscal. E lá na ação fiscal, o agente fiscal não foi ao estabelecimento. A gente olha nas informações fiscais, e aí eu faço uma pequena leitura, em que ele diz o seguinte, estou lendo aqui, lá nas informações complementares. O aproveitamento indevido de crédito foi identificado de duas formas diferentes, sejando a autuação distinta. Primeiramente, verificou-se que o contribuinte tem somente um medidor geral de energia elétrica. Circunstância essa que dispensa a estimativa de consumo na área administrativa, por força da norma inserida no decreto 31638. Segundo esse dispositivo, a existência de um só medidor implica em crédito de 80% do valor da base de cálculo, ainda que praticamente toda a energia seja utilizada no processo industrial. Vejam, senhores, a interpretação dada pelo agente fiscal é que se tiver só, e foi isso apontado inicialmente pelo doutor Lúcio, é que se tiver só um medidor, significa que ele não pode apropriar-se do crédito integral da energia elétrica, porque só tem um medidor. Ora, a regra não é essa, a regra é se ele tem consumo em processo industrial e na área administrativa, ele deve ter 2 medidores. Mas isso não implica, não significa que ele não possa ter só um medidor. E a premissa utilizada pelo agente fiscal foi essa. As considerações que foram feitas
depois pelo doutor Felipe, pelo doutor Carlos Pierre, e também até o doutor William, que diz que trabalhou lá na Francisco Sá, quando aquela parte ali era a atividade industrial, se localizava na Francisco Sá, hoje não é mais, né? A atividade industrial do Estado, a maior parte era naquela área mesmo, ali na Francisco Sá. Em que ele diz, e como é que vai fazer então? Aquilo ali era só um setor industrial, aí tinha que ter um medidor então para portaria, um medidor para... não faz sentido. Quando a Procuradoria inicialmente se manifestou a respeito da distinção entre a área administrativa, entre a área banheiros e outras acomodações, na verdade, o que a Procuradoria fez foi só apontar o critério que é utilizado pela nossa legislação, que, aliás, o critério em relação à mercadoria e à energia elétrica é considerada nesse sentido, é que só gera crédito aquela mercadoria que é empregada e consumida diretamente no processo industrial. Essa é a regra da mercadoria. Então, se a mercadoria não for integrada e consumida diretamente no processo industrial, não há que se falar em crédito. Aliás, uma decisão recente do Supremo sobre essa matéria. Eu até me surpreendi, porque o Supremo ratificou ou corroborou o entendimento que ainda tinha no convênio 6688, dera a história do Decreto-Lei 406, interessante, o Decreto-Lei 406 é que afirmava desse fato, só gerava crédito ICMS, a mercadoria utilizada e consumida diretamente, o ICMS pago na aquisição de mercadoria, utilizada diretamente no processo industrial. Aí se pode chegar à conclusão, então, de que não, aqui a energia elétrica não é utilizada diretamente no processo industrial, razão pela qual não gera crédito. Mas o doutor Pierre foi de uma perspicácia que me parece que é fora de questionamento. E qual é? É a própria norma. A norma que trata do crédito fiscal. O legislador, quando verificou que exatamente essa situação, que, na verdade, a regra de 80% é uma regra genérica, mas que não poderia desconhecer que na atividade industrial, quando ela é atividade industrial, ela é feita de outros elementos para ela poder funcionar. São outros acessórios. Precisa de uma parte para trocar, precisa do banheiro, precisa de uma acomodação para fazer isso? Precisa. Há necessidade. Onde vão ficar os equipamentos, os computadores que vão controlar os equipamentos, as máquinas? Precisa disso. E ciente desse fato, é que o legislador, veja como é interessante. E aí, o que foi que ele fez? Ele definiu exatamente isso. Ele disse o seguinte, e aqui leio para vocês, só para deixar claro qual foi o raciocínio empregado pelo legislador e que foi apontado, destacado pelo doutor Pierre, que ele diz o seguinte, na hipótese isso estou lendo o parágrafo 19 do artigo 60 do decreto 24.569, na hipótese prevista na linha B, do inciso 1 do parágrafo 11 desse artigo, o sujeito passivo poderá acreditar-se do ICMS mediante uma das alternativas abaixo. Do montante integral, quando o sujeito passivo dispuser de equipamento que faça medição própria específica para a área industrial. Veja, senhores, isso aqui é fundamental. O legislador não falou em como nós estamos acostumados, como o Decreto-Lei 406, o Convênio 66, a Lei Complementar 87 inicialmente falava, que só gera crédito aquilo que é consumido diretamente no processo industrial, a mercadoria que é consumida diretamente no processo industrial. Não. O legislador, ciente dessa dificuldade, dessa questão, que foi o que o legislador disse? Falou em área industrial. Ele não utilizou a expressão utilizada diretamente no processo industrial. Essa é a razão pela qual, e aí é uma questão legislativa, não vou nem discutir outros aspectos, a questão é restringir-se ao que dispõe a legislação. E a legislação, o que ela fez foi estabelecer que, sendo a energia elétrica utilizada na área industrial,
Veja, não falou em consumir diretamente no processo industrial, falou, repito, em área industrial, o contribuinte tem direito ao crédito. Ora, no presente caso, como muito bem já apontado pelo Dr. Pierre, desde o início, essa questão não foi discutida, que ali era a área industrial. Não há dúvida acerca desse fato. Qual o fato? Que ali é uma área industrial. Ora, se ali é só área industrial, e aqui confirmado até pelo Dr. Willam, que é curioso, e foi verificar onde é que ficava o estabelecimento administrativo da empresa, e verificou que ficava na Virgílio Távora. Ora, todos esses fatos corroboram o direito, com fundamento na legislação, o direito da empresa acreditar-se do imposto. Portanto, ela só tem um equipamento ali porque não precisa de outro equipamento, outro medidor. Por quê? Porque ali é área industrial. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, por tais razões é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de improcedência da acusação. Aquele medidor é o medidor da área industrial e, portanto, ela não tem a obrigação, não é possível exigir da empresa que utilize um medidor para a portaria, como já bem apontado pelo doutor Will, um medidor para o banheiro, um medidor para a tomada que vai carregar o celular do doutor Pierre, quando ele for lá verificar, né, doutor Pierre? É isso, senhores. A Procuradoria se manifesta pela improcedência da acusação fiscal diante desses fatos. Retificando o entendimento constante dos autos. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Alguma discussão adicional, senhores? Não tendo maiores discussões, então, passo a palavra ao doutor Carlos César Quadros Pierre para se manifestar com relação. Senhor presidente, conheço do recurso voluntário e dou provimento para julgar improcedente o lançamento. Senhores, algum voto em sentido contrário? Sim, presidente, conforme parecer. Doutora Mônica, contrária. Parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Mais algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dar-lhe provimento para julgar modificar a adesão de procedência, para julgar improcedente a ação fiscal, nos termos da manifestação do conselheiro, do voto conselheiro relator, e também da manifestação oral da doutora PGE, voto contrário à doutora Mônica, que confirma a procedência nos termos do julgamento singular e parecer. Esta decisão, agradeço a participação do Dr. Lúcio nesta sessão, nesse processo, e até outra oportunidade. Senhores, temos mais 2 processos na nossa pauta, e um deles tem sustentação oral. Eu sugiro 5 minutos de intervalo, né, e retornaremos com o processo em que o doutor Bernardo Bucabraz fará a sustentação oral. Então, 5 minutos e retornaremos com os 2 últimos processos da pauta.